galerinha! Vamos continuar nossas aulas de botânica? Depois de vermos sobre briófitas, vermos sobre pteridófitas, hoje é a vez de gimnospermas. A grande novidade evolutiva que surge nesse filo é o surgimento, então, de sementes. Vamos ver essa aula aí? Se liga que está começando agora. Bora lá! Começando nossa aula, então, sobre gimnospermas. Agora nós estamos no terceiro, então, grupo dos vegetais, depois de briófitas e pteridófitas. Vamos lá. Aqui de novo só para vocês mostrar para vocês como que ocorreu a evolução então desse grupo, tá? Lembrando que partiu lá de algas, né? Das algas aquáticas lá, elas desenvolveram adaptações, né? Que seriam mudanças químicas na estrutura das células que permitem então elas viverem no ambiente terrestre sem que elas se ressequem, tá? Aí surgiu o grupo das briófitas. Grupo das briófitas que tinham lá como característica, né, que não tinham vasos condutores. Depois surgiu o grupo das pteridófitas, com o surgimento de vasos condutores. E agora nós estamos no terceiro grupo dos vegetais, que é o grupo das gimnospermas. O que surgiu de pteridófitas para gimnospermas? Surgem aqui uma característica importante, que são as sementes. É a grande novidade evolutiva então desse grupo. Essas sementes, eu pus aqui para vocês, são sementes nuas. O que é uma semente nua? Se você pensar na palavra nua, quer dizer que ela não tem nenhum revestimento. Uma pessoa nua é uma pessoa que não tem nenhum revestimento de roupa externa nela. E uma semente que ela não tem revestimento, uma semente que está nua, o que seria? Ela não tem um revestimento que cobre ela. Que revestimento é esse? É o fruto. Então, as gimnospermas, elas possuem sementes que não têm em volta dela o fruto revestindo. Tá? Então, é justamente isso que significa dizer que possuem sementes nuas. Elas aqui, uma outra característica importantíssima, é que elas agora conseguem definitivamente a independência da água para a reprodução. Notem que eu estou falando a independência da água para a reprodução. Eu não estou falando que elas não dependem de água para a sobrevivência. Tá? Todos os organismos vivos dependem de água para sobreviver. Só que elas não dependem mais da água para fornecer aquele meio para o deslocamento do gameta masculino até o gameta feminino. Tá? Então, para isso, eles já conseguiram uma independência. Justamente por quê? Porque agora, a outra novidade que nesse grupo surge no gameta masculino, agora ele é um grão de pólen. Antes ele era um anterozoide flagelado, que ele precisava nadar até chegar no gametófito feminino. Aqui não, aqui ele já possui o grão de pólen. Nós vamos ver certinho a importância desse grão de pólen para o processo reprodutivo então das gimnospermas. Continuando. Aqui aquele velho slide que eu já tenho mostrado para vocês desde lá de briófitas, tá? Só que dessa vez eu só mudei essa foto aqui ao lado para homenagear então. Antes eu tinha deixado nos outros um ipê amarelo, que é a minha árvore favorita. Mas eu deixei agora aqui uma árvore para ilustrar o grupo das gimnospermas, mas também para dizer que essa árvore é o símbolo da gimnosperma aqui no Brasil, que é conhecido como uma araucária, ou então o pinheiro do Paraná. Tá? É uma árvore símbolo ali muito querida por todos e principalmente pelos paranaenses. Bom, vamos lá. Características do reino das plantas. Esse slide é o mesmo que eu já tinha passado para vocês, então não é novidade. São todos eucariontes, são todos pluricelulares, são todos autotróficos, todos realizam reprodução com alternância de gerações. As células de todos eles possuem vacúolos, cloroplastos e a celulose. E elas são divididas então em 4 grupos. Grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas, que é a da aula de hoje, e angiospermas, que é a da próxima aula. Ok? Vamos lá então. As gimnospermas. Aqui, como eu tenho falado sobre o nome dos grupos, eu falei que lá no grupo das briófitas nós tínhamos um filo briófita. No grupo das pteridófitas nós tínhamos o grupo também, o filo pteridófita. Só que aqui nas gimnospermas nós não temos um filo gimnosperma. Tá? Então aqui realmente é o grupo das gimnospermas. Tá? E esse grupo das gimnospermas, ele apresenta basicamente 4 filos dentro dele, que é o maior deles, que é o filo coniferófita,
que são exemplares dele, são os pinheiros, né, e as sequoias, né? Sequoias são aquelas árvores muito grandes, né, que é retratado em vários filmes. Aquelas sequoias que também elas ficam, né, são indivíduos muito velhos, né, muito antigos, alguns aí com mais de 1000 anos, né, dizem, né. Nós temos os pinheiros, né, então todas as espécies de pinheiros, o pinheirinho de Natal, né, as araucárias. Bom, seguindo, temos o filo das cicadófitas, né, que são as cicas, muito utilizadas aí como plantas ornamentais, né, decorativas. Você encontra ela muito, né, na entrada das casas, fazendo passagem, né? Elas são muito bonitas. O filo ginkgófita, né, que tem uma espécie, que é o ginkgo biloba, muito apreciada aí por orientais, né, que acabam fazendo uso do ginkgo biloba como uma medicação natural, né, estimulante para o sistema nervoso, tá? Então é muito utilizado, tá? E o Gnetophyta, que, né, eu coloquei aqui o gênero Gnetum, que é o, né, representante desse grupo, mas nas fotinhas aqui embaixo eu acabei colocando uma outra foto de um outro representante que não é do gênero Gnetum, muito comum aqui em regiões desérticas, tá? E aqui, ó, só mostrando melhor para vocês, então esse aqui, ó, seriam os pinheiros, tá, do primeiro filo dos coniferófitas. O segundo aqui, ó, que é uma cica, né, no grupo dos cicadófitas. Essa aqui é uma árvore do ginkgo biloba, tá, dos ginkgófitas. E esse aqui, que é um representante de plantas do deserto, né, que é um do grupo dos gnetophytas, tá? Bom, coloquei aqui, ó, o pinheiro são, quando a gente fala em gimnospermas, a gente acaba sempre remetendo aos pinheiros, tá? Então ele é o maior representante aí desses grupos. Eu coloquei que o vento é o principal agente polinizador, então aqui já dá para saber qual é o papel do pólen, né? O pólen é para fazer o quê? Para o gameta masculino agora, ele vai ser disperso por quem? Ele não é mais o flagelado que nada na água até chegar na noosfera. Agora, quem vai levar ele é quem? O vento, nesse caso, tá? Então, ele é o agente polinizador das gimnospermas, tá? Então, nós chamamos esse processo aí de anemofilia, quando o vento é o principal dispersor, então, do grão de pólen. Eles apresentam vasos condutores de seiva, tá? Então são plantas traqueófitas, assim como, né, anteriormente as pteridófitas já eram. Produzem sementes nuas, então eu falei no início dessa aula que são sementes nuas, que o fruto então, né, ele não recobre essa semente. Eles têm uma independência da água para a reprodução. Por quê? Porque agora nós temos esse grão de pólen que ele é transferido através do vento, mas não é só isso. O grão de pólen, ele também vai formar uma estrutura, que nós vamos ver mais para frente aqui na aula, chamada de tubo polínico. Ele é o responsável por levar o material genético do grão de pólen até a oosfera para fazer a fecundação. Então não é o grão de pólen que entra dentro da oosfera, e sim somente o seu núcleo, que é levado através de um tubo, né, chamado de tubo polínico, até dentro da oosfera para fazer a fecundação e gerar o zigoto. Tá? E, como eu já tinha dito também anteriormente, que todos os grupos depois de briófitas, a fase do esporófito é a fase duradoura na reprodução do ciclo haplodíplo biôntico. Ok? Então aqui, esporófito é a fase duradoura na reprodução. Então, coloquei para vocês, né, o símbolo das gimnospermas aqui no Brasil, a nossa tão famosa e querida araucária, né, o pinheiro do Paraná. Esse pinheiro ele é bem típico, né, porque você pode ver que a copa das árvores ela não aponta naquele formato triangular igual aos pinheiros convencionais, né? Ele não aponta vindo para baixo, e sim os galhos, né, eles vão crescendo em direção à parte apical, né, então a superior, e eles formam aquela copa da árvore parecida com uma taça, né? É muito bonito. E eles produzem o nosso mais querido ainda, né, pinhão. Quem nunca comeu um pinhão aí no inverno, né? Para quem já foi aí para Curitiba, né, em cidades frias aí do Paraná, a tradição no inverno é comer um pinhão cozido, tá? Muito gostoso, muito apreciado pela culinária ali local, certo? Bom, coloquei aqui para ilustrar para vocês então, né, um pedaço da Mata das Araucárias aqui, né, a Mata das Araucárias que hoje em dia ela está bem, numa situação bem degradada, né, foi muito explorada.
E aqui, né, os estróbilos, que nós já vamos falar aqui que são estróbilos, com as sementes aqui da araucária, que é o nosso pinhão, certo? Bom, falando em estróbilos e sementes, vamos definir então o que são cada um deles. Tá? Começar pela semente. Elas são estruturas reprodutivas das sementes. E elas protegem e nutrem o embrião que está dentro dele. Então isso a gente já consegue perceber, né, as vantagens de uma semente. Lá na frente eu vou falar certinho, ponderar para vocês quais são as vantagens de se ter uma semente. Mas a partir do momento em que essa semente surgiu, possibilitou o quê? Que agora os indivíduos eles possam permanecer durante um tempo vivos até encontrar um ambiente favorável para ele se desenvolver. Antes não. Antes ele tinha que cair no solo e já começar a germinar, gerando gametófito, né, produzindo aí depois os gametas para fazer o zigoto. Tinha que ser uma coisa meio que imediata. Se não tivesse isso na hora, não conseguisse um ambiente favorável, isso já era perdido, morria e acabava por aí, tá? Agora aqui não, a semente ela pode vagar por aí até que o ambiente se torne favorável para ele, comece um período de chuva, comece a esquentar um pouco, tá? Então ela consegue ter um tempo de sobrevida maior, tá? Então essa é uma grande vantagem dessas sementes. E ela carrega dentro dela o embrião, tá? Então aqui ó, tem um desenho ilustrativo mostrando justamente isso. Aqui dentro desse verdinho seria o embrião. Então já teria o gameta masculino e feminino fecundado e gerou o zigoto. Ele se dividiu, né, fez as primeiras divisões, formando o embrião. E ficou parado nesse estágio de embrião aqui dentro. Cercando o embrião, nós temos uma região que ela tem bastante substância nutritiva para ele, para o embrião se alimentar dessa substância nutritiva e aguentar esse período, né, de germinação. Então, essa substância nutritiva ela é chamada de endosperma. Tá? Esse endosperma, então, é a substância nutritiva que o embrião usa nos primeiros dias de desenvolvimento. E por fora, né, cercando essa semente, nós temos a casca dele, chamada de tegumento. Tá? O tegumento ele serve como uma barreira que serve como proteção para o embrião, né, de variações climáticas, infecções por bactérias, tá? Então ele protege toda a semente aqui, certo? Então, formado por tegumento, endosperma e embrião. Depois nós temos os estróbilos. O que são os estróbilos? Eles são os órgãos dos vegetais, né? Então eles são órgãos reprodutivos, tanto masculino quanto feminino. Lembrando aqui que as gimnospermas elas podem ser tanto monóicas quanto dioicas. O que é um indivíduo monóico? Que ele apresenta tanto o estróbilo masculino e feminino no mesmo indivíduo, tá? E o que é dioico? Eles apresentam um indivíduo, uma árvore, vamos dizer assim, que ela tem só estróbilo feminino e uma outra com só estróbilo masculino, tá? Podem ter exemplares aqui das duas formas, certo? Bom, então, nesse caso, os estróbilos são os responsáveis por produzir os gametas, tá? O estróbilo masculino vai produzir o grão de pólen e o estróbilo feminino vai produzir a oosfera, ok? Bom, como que acontece a reprodução? A reprodução das gimnospermas, ela acontece pelo nosso já conhecido ciclo haplodiplobiôntico ou ciclo com alternância de gerações, onde a fase do esporófito é a fase duradoura, o gameta masculino é o grão de pólen e a polinização ocorre por ação do vento, a nemofilia, ok? Aqui nessa figura ao lado, eu coloquei para vocês, né, uma imagem que retrata justamente isso. Essa nuvem amarela que está aparecendo aqui, ó, é toda formada por grão de pólen. Então, lá nos estróbilos masculinos, são produzidos esse grão de pólen e quando bate uma rajada de vento forte ali, ele lança todos esses grãos de pólen, essa nuvem de grãos de pólen, ela lança sobre outros pinheiros ali que estão, né, com os seus estróbilos femininos receptivos então para fecundação, tá? Então chega em determinado período do ano em que os estróbilos femininos se abrem ali e recebem essa nuvem de grãos de pólen para fazer a fecundação, ok? Uma estratégia para garantir essa reprodução é que os estróbilos masculinos eles ficam na parte superior, né? Então os estróbilos masculinos eles ficam lá no alto. Por quê? Por gravidade eles tendem a ir para baixo, né?
Então, e os estróbilos femininos já ficam na parte de baixo da planta, tá? Para receber, então, esse grão de pólen que está caindo, ok? Bom, vamos lá, então. Só para mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui, então, são os estróbilos masculinos. Embora essa figura, né, esteja apontando os dois aqui em cima, mas os femininos ficam na parte de baixo, os masculinos ficam na parte superior. Os estróbilos masculinos, então, aqui, ó, eles começam nesse período, né, eles produzem os esporos, e os esporos, eles se desenvolvem nos estróbilos, tá? Esses estróbilos aqui, ó, eles começam a se dividir, tá? Formando, né, esses microsporângios, que dentro deles contém, né, esses micrósporos. Desses micrósporos aqui, ó, dentro de cada microsporângio, vai ser originado grãos de pólen, tá? Então, ó, no estróbilo masculino vai ter o quê? Dentro dele vão ter centenas e milhares de grãos de pólen lá dentro, tá? Já no feminino, no estróbilo feminino, o que acontece? Aqui no estróbilo feminino começa a se desenvolver, né, o megásporo, e ele se desenvolve em oosfera, tá? Que é o gameta feminino, certo? Então, a partir desse momento aqui, ó, né, que é a fase do esporófito, do adulto, ele gera, através dos esporos, eles vão gerar os estróbilos. E lá nesses estróbilos começa a fase da produção, então, de gametas, que aí é o início do gametófito, tá? Então, quando ele produz a oosfera e o grão de pólen, já começa a fase sexuada, fase de gametófito. Ela só acontece em determinados períodos do ano, quando as condições reprodutivas são favoráveis, então, para o vegetal. Por isso, como ela só acontece em determinados períodos do ano, o gametófito ela é a fase mais rápida. E o esporófito, como é aqui representado pelo indivíduo adulto, ele está sempre, né, nessa fase, portanto, o esporófito é a fase duradoura. Ok? Bom, aqui então, né, quando começa o ciclo haplodíplo biôntico desse vegetal, tá? Como que começa? Começa lá, né, nos estróbilos masculino e feminino. Ah, perdão, só esqueci de comentar que esses estróbilos aqui, ó, vocês já poderam ver o formato dele, né, a aparência dele. É o que muita gente conhece aí como pinha, né? Não estou falando da fruta pinha, estou falando da pinha, né, dos pinheiros ali, que o pessoal usa, né, muitos utilizam como decoração aí no Natal, né? O estróbilo masculino, ele acaba sendo um pouco mais fino, né, e comprido, e o estróbilo feminino, ele é mais arredondado, mais gordinho, tá bom? Então, ó, no, né, estróbilo masculino, ele produz o grão de pólen, e aí ele libera o grão de pólen através da ação do vento, tá? Lá no estróbilo feminino, ele produz, então, né, a oosfera, que fica ali paradinha esperando para ser germinada. Quando o grão de pólen ele atinge, né, o gametófito feminino, o que ele faz? Ele produz o tubo polínico. Ó. Então, o grão de pólen ele não entra lá dentro, né, do gametófito para fazer a fecundação da oosfera. Ele produz um tubo que leva, olha só, o núcleo lá para dentro. Então, o núcleo do grão de pólen é que é deslocado para o interior da oosfera para fazer a fecundação. Aí o que faz? Gera o embrião, tá? Então, quando você fecunda, tá, um grão de pólen com a oosfera, o que ele vai gerar? Ele vai gerar para nós uma semente, tá? Ele gera um embrião e esse embrião forma a semente. E aí a semente, quando ela cai no solo e encontra uma condição favorável para o desenvolvimento do vegetal, ele começa a germinar e gera uma planta jovem e ela se desenvolve então depois na planta adulta, ok? Então, ó, recapitulando, na fase de esporófito aqui, ó, ele forma os estróbilos, tá? Aí dos estróbilos ele começa a fase de gametófito, na produção de gametas. Ocorre a fecundação então do grão de pólen com a oosfera, formando o zigoto e depois o embrião. O embrião forma a semente. A semente cai no solo, germina uma planta jovem e depois se desenvolve nos esporófitos adultos. Ok?
Bom, esse processo, então, é o processo do ciclo haplodíplo biôntico dos vegetais. Lembrando, fase sexuada é a fase haploide, que também é a fase de gametófito. Fase assexuada é a fase de esporófito, tá? Que é a fase diploide. Vamos lá. Detalhando mais um pouquinho para vocês, tá? Um outro esqueminha aqui, né, para mostrar esse ciclo de novo. Duas vezes? Não, só para mostrar, né? Essa parte aqui é igual, ó. Os esporófitos, então, né, geraram aqui, né, os estróbilos. Os estróbilos produzem os gametas, né, que aí vira o gametófito, faz a fecundação. O que eu quero chamar a atenção para vocês é esse processo aqui, ó, tá? O que esse processo está mostrando? Olha aqui, ó, esses amarelinhos são os grãos de pólen. Eles estão atingindo, né, aqui, ó, a pontinha, né, o buraquinho, né, presente ali no megásporo, tá? Chamado de micrópila. Aqui, o grão de pólen ele não entra, ele fica parado aqui na portinha, nessa micrópila. E o que acontece? Aqui começa a ser produzido o tubo polínico, né? Então, esse tubo polínico começa a crescer para justamente levar o núcleo dele, ó, em direção à oosfera. Então, ele ocorre essa fecundação aqui, ó, tá? E aí lá dentro começa a desenvolver o zigoto, depois o embrião, forma a semente, tá? E aí germina e gera o adulto. Aqui é uma imagem ampliada para mostrar para vocês. Olha como o grão de pólen ele fica localizado na parte externa, ele não entra, tá? E aí ele cria esse tubo polínico que leva o núcleo, né, o material genético dele, em direção à oosfera aqui dentro e fecunda, tá? Eu coloquei essa imagem aqui para mostrar, só para mostrar para vocês como que esse grão de pólen está sendo produzido, tá? Perdão, como que esse tubo polínico está sendo produzido, ok? Mas essa imagem aqui mesmo é uma imagem que pertence ao grupo das angiospermas. Mas tanto os gimnospermas quanto angiospermas, elas produzem tubos polínicos, ok? Essa produção do tubo polínico que leva o núcleo, né, o material genético do grão de pólen para fecundar a oosfera, é uma das causas dessa independência do meio aquático para a reprodução. Certo? Continuando. Aqui, então, eu quero mostrar para vocês a importância das sementes, que eu falei no começo dessa aula. Por que a semente foi tão importante, né, como essa novidade evolutiva do grupo das gímino? Porque as sementes elas aumentam a dispersão das gimnospermas. Antes, né, no grupo ali onde nós tínhamos as samambaias, no grupo das pteridófitas, onde os esporos caíam no chão, né, quando os soros se abriam e eles caíam os esporos no chão, é onde o gametófito ia se desenvolver. Então ele acabava se desenvolvendo em regiões próximas, né, não tinha uma grande dispersão. Já agora aqui não, né, aqui as sementes proporcionam que esses seres vivos aí, essas plantas, elas possam ter uma ampla dispersão. Ah, mas como assim a semente sai andando, sai voando? Ela pode sair voando, né? Mas ela não sai voando sozinha, ela sai voando transportada, né? Transportada pelo principal dispersor de sementes da araucária, por exemplo, que aqui, ó, nós temos a gralha azul, tá? Também símbolo lá do Paraná. A gralha azul, ela se alimenta dessas sementes aqui e elas acabam dispersando ela, indo para locais muito distantes. Então ela pode levar uma semente dessa de uma araucária até uma distância muito grande depois, quilômetros depois, onde ela pode cair, germinar e brotar uma nova araucária, tá? Ela pode também cair na água, né, ser dispersada pela água, águas de chuva, tá? Certo? Então ela tem uma grande importância nessa dispersão de árvores por aí. Elas são também estruturas de resistência. Por quê? Porque às vezes quando ela cai no solo, naquele dia não é um bom dia para germinar. Pode ser que as condições climáticas favoráveis para ela se desenvolver aconteça dali 2 semanas, 1 mês. E essa semente garante então a esse embrião tempo para ele permanecer vivo até que as condições ambientais consigam ser favoráveis a ele. É lógico que ela não consegue durar por muito tempo, né? Mas ela consegue aguentar aí algumas semanas, tá? Esse endosperma, né, que eu falei para vocês que é a substância nutritiva presente ali na semente, ela vai nutrir o embrião nos primeiros dias de vida. Por que nutrir?
ela não é autotrófica, ela não tem que, né, produzir o alimento por si só. Mas lembrando que, quem que faz a fotossíntese? Não são as folhas, né, onde tem clorofila e faz a fotossíntese, né? Só que aqui ele é embrião, ele está dentro da semente. Então ele não tem folhas ainda para fazer fotossíntese. Então, nos primeiros dias de desenvolvimento desse embrião, ele precisa absorver essa energia de algum lugar. E ela vai retirar essa energia, então, do endosperma. Até que as primeiras folhinhas comecem a sair da semente, né? Aqui, ó, saindo. Então, ela já tem cloroplastos, clorofila dentro delas para fazer a fotossíntese. E aí começa a produção de energia por si só, tá? Mas no começo, ela é abastecida, então, pelo endosperma da semente, ok? E também a importância dessas sementes, por quê? Porque ela serve de alimentos para outros animais. Animais esses que incluem nós, seres humanos. Como eu já falei para vocês, o pinhão aí que é muito apreciado na culinária aqui brasileira, ok? Quem nunca comeu um pinhão, recomendo fortemente, tá? Período de inverno, resfria, né? Tem, né, a reprodução então desses vegetais. Tem bastante pinhão disponível aí em supermercados para comprar. Cozinhem, experimentem e vocês vão gostar muito, certo? Bom, outras importâncias de gimnospermas agora, eu falei das sementes, né? Agora a importância das gimno. Elas são plantas utilizadas como plantas ornamentais, tá? Como as cicas, por exemplo, né? Tem muito comum aí nas fachadas de casas, né? Nos jardins. Temos também plantas aí, por que não, né? Utilizar aí os pinheiros, né? Grandes como plantas ornamentais, tá? A madeira utilizada então desses pinheiros é muito utilizada na confecção aí de móveis, né, na indústria construção civil, tá? Então a madeira é muito explorada. Também uma fonte de alimentação, né, como eu já disse do pinhão, né, muito utilizado aí para consumo. E também, né, serve como equilíbrio do meio ambiente, né, porque muitos dos reflorestamentos que são feitos hoje em dia eles utilizam, né, para esses reflorestamentos gimnospermas, né, pinheiros, ok? Não seria talvez o mais adequado seria fazer um estudo antes para saber qual é a composição do meio ambiente, tudo, né? Para depois fazer o plantio exato das plantas que tinham lá, tá? Mas infelizmente, como os pinheiros, né, têm uma pouca exigência para o crescimento, eles são fáceis, né, de plantar ali e cultivar, então eles acabam sendo muito utilizados, né, em florestamentos. Tá? Coloquei que tem como plantas ornamentais também, porque, né, muitos utilizam as pinhas como decoração, né? Decoração aí da casa, da mesa, né? No Natal, que tem bastante decoração, guirlandas feitas com esses estróbilos. Ok? Certo, minha gente? Esse foi o grupo, então, das gimnospermas. Tá? Salientando de novo a principal característica aí, que são plantas agora com sementes. Essas plantas, né, elas inclusive são plantas que dos seres vivos mais antigos do planeta estão aí as nossas gimnospermas, tá? Passando facilmente aí a casa das centenas de anos aí, certo? Então, os seres vivos mais velhos do planeta são elas, gimnospermas. Deixo aqui essa mensagem justamente falando sobre isso, né, para a gente respeitar os mais velhos. E esses mais velhos incluem também formas vegetais, como as gimnospermas. Um grande abraço para vocês, gente, e espero vocês na aula de angiospermas. Até mais.